Meus amigos, hoje eu senti muito forte. Vou chegar um pouquinho para frente aqui. Eu senti muito forte compartilhar uma palavra rápida, porque eu quero tomar muito tempo depois orando por você. Amém? E eu sinto de falar hoje, se eu pudesse colocar algum título, alguma coisa, seria a necessidade do poder do Espírito. Amém? Antes da gente falar sobre isso, eu quero só explicar novamente, talvez algumas pessoas ainda não estão a par, talvez você veio, você nem sabia o que era direito, alguém pode estar assim perdido no nosso meio. Então nós somos o Equibalo, nós somos um movimento, um braço da igreja Emaús, de evangelismo e missões. O nosso coração realmente é espalhar Jesus, não só na nossa cidade, mas em outros lugares. Como o Thales bem falou aqui, nós já fizemos missões em outras cidades, pela graça de Deus. O último mês nós fomos em poucas pessoas lá para o Rio Grande do Sul, estivemos abençoando aquele lugar, fazendo conexões para que depois também a gente retorne lá, glória a Deus. Estivemos ano passado também em Paraibano do Maranhão, e tem o Davi também, cadê o Davi? Está aqui, também que lidera também toda a parte dos universitários. Nós temos aí vários pequenos grupos espalhados pelas universidades de Goiânia. São quanto? 15? 15. São 15 universidades de Goiânia que nós estamos semanalmente pregando o Evangelho. Temos também o trabalho com o evangelismo urbano, liderado pelo Ed, que a gente também, semana passada, não foi isso? Que foi entregue vários cobertores para moradores de rua. Mais de 150, uau, nem eu sabia desse número. Mais de 150 moradores de rua da nossa cidade foram abençoados, foram aquecidos, Eu sei que em Goiânia não faz tanto frio, mas qualquer friozinho que faz, acredite, é tenso, ainda mais para quem está na situação de rua. E a gente tem, pela graça de Deus também, o nosso irmão aí que falou aqui, o Thales também, que é o nosso missionário da igreja, também ombreia conosco toda a parte de missões transculturais. Eu gosto de falar essa palavra, acho bonito. Missões transculturais. O Ed, mês que vem, ele vai passar um tempo em São Paulo, depois vai para Venezuela. Esteja orando por ele. Perdão, Thales. Gente, eu estou com o Ed na cabeça aqui, perdão. Então, Thales, talvez Deus quer que você vá também, varão. Então, o Thales vai estar lá na Venezuela, passando 2 meses, Thales? Passando 2 meses e abençoando aquele lugar também. E é isso aí, nossa igreja é uma igreja missionária. Eu creio que Deus tem para nós, como igreja Emaús, e também como movimento Equibalo, Deus tem para nós uma veia latente de missões. A palavra de Deus diz, nós vamos falar disso agorinha, que Deus nos envia para Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então, alguns são chamados, talvez você foi chamado ali para a sua Jerusalém, que aqui no caso é Goiânia. Talvez você foi chamado para abençoar o seu estado, que, a sua Judeia, o seu estado que é Goiás. Talvez você foi chamado para abençoar outros lugares do seu Brasil, do seu país. Mas eu creio também que tem algumas pessoas aqui que foram chamadas para as nações, amém? Se você foi chamado para a nação, para as nações, se posicione. Eu estava brincando com o pessoal aí, você tem que se preparar para isso, amém? As coisas não são automáticas, mas nós estamos aqui para ser esse suporte para você, amém? Para também te ombrear, para te treinar, para te enviar, assim como nós temos feito com Thales, com outros irmãos também que têm andado conosco e têm ido para outros lugares. Diga glória a Deus, aleluia. Meus amados, queria ler com vocês Daniel 11:32, se puder abrir a Bíblia aí para mim, por favor. Daniel 11:32. Quero falar sobre o poder de Deus. Hoje eu vou começar reformado, vou terminar pentecostal. Hoje eu estou meio doido. Então vamos lá. Então, Daniel 11:32, a Bíblia diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Repita assim comigo: o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Fala para a pessoa do seu lado agora, vai lá, repete o versículo para ela. Povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Aleluia. A palavra aqui, forte, poderia ser como poderoso. Quem quer ser um povo poderoso aqui? Aleluia.
E essa palavra também, outra versão fala, quando fala ativo, também diz fará proezas. Quantos querem fazer proezas aqui? Aleluia, glória a Deus. Proeza fala de grandes obras. E uma coisa está ligada à outra. Se você conhece o seu Deus, você vai fazer coisa grande. O verdadeiro também é correto. Se você não conhece o Deus que você serve, talvez você não vai fazer muita coisa grande. Porque a base da missão, nós gostamos de repetir isso, a base da missão é a devoção. Quanto mais profundo você vai em Deus, mais você tem para somar no reino. Quanto mais um prédio, né, quanto mais o prédio ele precisa ser erguido para cima, mais ele antes precisa ser construído para baixo. Quem está me entendendo? Então, se você quer realmente fazer coisas grandes em Deus, você precisa conhecer o Deus que você serve. Agora, esse conhecer, o que é conhecer, Paulo César? Conhecer, eu não estou falando só de intelectualidade. Eu não estou falando só de razão. Eu não estou falando só de conhecer com a mente. Não. Também, né, a intelectualidade, a nossa mente faz parte desse processo. Inclusive a mente é uma parte importante nesse processo. A Bíblia diz em Romanos 12:2, renovai-vos, né, transformai-vos na renovação da vossa mente. Mas não é somente. Não é somente mente. É necessário conhecer a Deus com o seu coração. É também o que a gente chama na Bíblia de revelação. Fala comigo assim, revelação. O que é revelação, meu Deus do céu? Revelação, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Você a vida inteira sabia que Jesus chamava, mas teve um dia que você teve revelação que Jesus chamava. Esse dia foi maravilhoso. Esse dia Deus abriu os seus olhos. Esse dia você percebeu o amor de Deus de uma forma diferente. Parece que eu soube a vida inteira que Deus me amava, mas teve um dia que Ele te atraiu, que Ele te comprou, que Ele atraiu o seu coração, Ele te quebrantou. Amém? Isso é revelação. Ou então revelação, eu posso dizer que talvez é um momento que você está aqui no culto, você ouviu, você leu a Bíblia várias vezes, mas o pastor às vezes solta uma frase que você, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu gosto dessa ilustração, porque fala bem do que é revelação. Revelação é enxergar com o coração. Revelação não é só saber com a mente. Tanto é que tem um monte de gente que é o cabeção, sabe tudo de Bíblia, mas não tem revelação. E aí na hora que ele fala, não tem peso. Sabe por quê? Porque ele sabe só com a mente. Tem evangelista, na hora de pregar, quando ele sabe só com a mente, ele sabe certinho o plano de redenção. Você é pecador, você precisa de Jesus, Jesus morreu por você. Você aceita Jesus, né? Os 4 passos lá. Mas tem gente que na hora que vai pregar, que vai compartilhar de Jesus, ele fala com brilho nos olhos. Porque ele não está falando de uma coisa que ele aprendeu. Ele não está falando uma coisa de que simplesmente uma informação que ele obteve. Ele está falando de algo que ele viveu, que ele experimentou, que ele experimenta. Amém? Precisamos entender a Deus, então, por revelação. Mas o que isso tem a ver com poder? Vou chegar lá. Essas coisas, né? E a revelação na vida do crente, ela passa por etapas. Porque Oséias 6:3 diz assim, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se você for lá para Mateus 16, você vai ver que Jesus pergunta ali para os discípulos, quem dizem, né? O que o povo está dizendo aí de mim? O que o povo está aí falando nas redes sociais? O que estão tweetando a meu respeito? O que estão falando? O que estão comentando? Aí, que o senhor é profeta, tal, né? Um Elias reencarnado, ou talvez João Batista. Aí vocês, eu gosto das perguntas de Jesus, né? E vocês, o que vocês dizem de mim? E aí Pedro se levanta e fala, eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí naquela hora, o que acontece? Jesus elogia Pedro. Depois ele vai repreender e chamar ele de Satanás, tudo bem. Mas nesse momento ainda, ele elogia Pedro. Pedro, Simão Barjonas, não foi sangue nem carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Você, Pedro, em outras palavras, teve uma revelação de quem eu sou. Agora, por causa disso, baseado nessa pedra, nessa revelação, deixa eu te falar uma coisa, eu estou te dando agora as chaves do reino. Quando você conhece a Deus, você recebe chaves espirituais. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais profundo você vai em Deus, mais arma pesada você recebe. Sabe por quê? Deus não dá arma pesada para criança.
E a maturidade na vida cristã não está no tanto de tempo que você é crente, não. Está no tanto que você conhece a Deus. A gente pode ver também que o conhecimento do Senhor te ajuda, aliás, te capacita a andar em santidade. Porque 1 João 3,6 ele diz assim: aquele que vive pecando não conhece a Deus, não o viu nem o conheceu. A gente vê também, por outro lado, que quando nós conhecemos a Deus, duas coisas vão acontecer. Duas coisas vão acontecer quando você vê a Deus. Primeira coisa, você vai entender quem você é. Segunda coisa, você vai entender quem você é nele. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Vou dar alguns exemplos para você aqui. E não vou abrir a Bíblia porque não dá tempo. Que eu gosto de abrir a Bíblia. Quem me conhece, né? Eu gosto de abrir, eu gosto de ler, mas não dá tempo. Olha aqui. O anjo do Senhor apareceu para Gideão. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor com A maiúsculo, quando você vê na sua Bíblia, é uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Ou seja, Cristo apareceu para Gideão. Gideão, depois que teve a visão, ele ficou com medo. Falou: estou lascado. Meus olhos viram o Senhor. E aí o anjo do Senhor brada para ele: ser forte e corajoso. Seja valente, eu estou contigo. Teve outra pessoa que viu a Deus também, a segunda pessoa, Isaías. Isaías capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado mais alto e sublime trono. E as orlas das suas vestes enchiam o templo. E havia serafins com 6 asas, 2 no rosto, 2 nos pés, e 2 eles voavam. E eles cantavam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Aí sabe o que acontece com Isaías quando ele vê a glória do Senhor? Ai de mim, ai de mim. Em outras palavras, quem sou eu na fila do pão? Quem eu sou? Quão pecaminoso eu sou? Quão sujo eu sou? Quão pequeno eu sou? Quão falho eu sou? Mas os meus olhos viram a glória do Senhor Todo-Poderoso. Terceiro personagem, Pedro. A Bíblia diz, Jesus chega um dia para Pedro: me presta seu barco, Pedro. Tá bom, prestar o barco para Jesus. Depois, Jesus, uma dica, né? Tudo que você empresta ou dá para Jesus, Ele te devolve muitas vezes mais. E aí Jesus fala o seguinte: olha, vamos pescar? Ah, Senhor, a gente pescou a noite inteira, mas sob a Tua palavra nós vamos lançar a rede. Então, você está falando. O que acontece? Pedro vai lá, joga a rede. Você sabe da história, tem uma pesca maravilhosa, né? A tal ponto de que ele chama outros barcos para ajudar. Senão só no barco dele não ia caber tanto peixe. Pedro ficou rico de uma hora para outra, por causa de uma palavra de Jesus, por causa de um ato de obediência. Aí sabe o que acontece com Pedro? Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, ele se ajoelha e fala: Senhor, se retira de mim, eu sou pecador. Quando você tem uma visão da glória de Deus, não tem como você ser orgulhoso. Não tem como você ficar falando o tanto que você é o máximo, o tanto que você fez, o tanto que você é habilidoso. Não tem como. Porque diante da glória de Deus, quem sou eu? Eu sou um pedaço de pó, de pingo no balde, como Isaías diz. Mas aí que está. Essa é a primeira coisa. Mas a história não termina aí. A história não para aí. Porque tudo bem, Deus deixa você ver quão pequeno você é, para que você se humilhe. Quando você se humilha, você está na posição correta para Deus agora te usar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que o reino é de ponta cabeça. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus vai humilhar. Somente a humildade, eu gosto de falar que a humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Não é ficar falando: ai, quanto eu sou pequenininho. Ah, mas o como eu sou, né, falho. Não, não é isso. É só ter uma visão da realidade, criatura. Eu vi a glória do Senhor. Ah, quem sou eu comparado a Ele? Só que a coisa não para aí. Agora vem a segunda fase. Porque Deus não permite que a gente veja a nossa podridão e a nossa pequenez só para nos humilhar.
Só para falar que vocês são uma porcaria mesmo, é isso aí mesmo. Não. Porque para Gideão, Deus diz o seguinte: ser forte e valente que eu estou contigo. Para Isaías, sabe o que Deus fala depois dele falar? Ai de mim, meus olhos viram o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram a face do Eterno. Sabe o que Deus diz para Isaías? Quem eu enviarei? Quem vai pregar? Quem irá de ir por mim? Sabe o que Deus diz para Pedro? Terceiro personagem que eu citei. Pedro, eu sei que você está reconhecendo que você é pecador, e é mesmo. Mas deixa eu te falar, eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai ser um evangelista, Pedro. Você vai ser um canal para a minha glória, para convidar outras pessoas para contemplar a minha glória. Então, tem o segundo. Primeiro, eu vejo tanto que eu sou pequeno. Segundo, aí Deus me fala quem eu sou nele. É igual a história da formiga em cima do elefante, que vai torando tudo que vê na frente, né? Aí depois a formiga olha para o elefante: nossa, nós fizemos um trabalho bom, hein? Quem fez tudo não foi a formiga, né? Foi o elefante. Quer dizer, nós somos essa formiguinha montado nas costas de Deus, que permite ser usado por Ele. Você acha que Deus precisava da gente? Você acha que Deus precisava de você? Não. Sabe, irmãos, eu já estou indo para o final aqui. Falei que ia ser rápido. Foi por isso que Deus te pôs em Cristo. Você não é você, você não é o Caio. Você é o Caio em Cristo Jesus. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Nele vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês estão assentados nos lugares celestiais nele. Nós não vamos na nossa força, irmão. Nós estamos em Cristo, nós estamos em cima do elefante. Nós só podemos chegar nesse lugar de dizer que Deus é tudo para nós, depois de reconhecermos que nós não somos nada sem Ele. Deus vai fazer questão de destruir toda a confiança que você tem em você mesmo. E é por isso que às vezes as tribulações vêm e você não entende. Ué, estava quieto sendo crente, meu Deus, está fazendo tudo certo, estou dou o dízimo, e agora a tribulação veio. Pois é Deus querendo te mostrar o seguinte: meu filho, dependa de mim, é mais fácil. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. O poder de Deus só pode se aperfeiçoar quando a gente reconhece nossa fraqueza. Foi assim com Paulo, não vai ser diferente com a gente. Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. A graça dele só pode ser o bastante depois que a gente chegar à consciência plena que as nossas habilidades, a nossa juventude, a nossa força não vale de nada se não tiver Ele. Teve um dia que alguém chegou: nossa, Paulo, mas você sabe fazer um monte de coisa, hein? Você sabe tocar, você sabe cantar, você prega também, e você faz isso, e você lidera não sei o quê, e tal. Ah, irmãos, já faz alguns anos que eu já desisti das minhas habilidades. Glória a Deus por elas. Glória a Deus, se Deus te deu habilidade. Só que deixa eu te falar, elas não valem de nada, a não ser que tenha poder na tua vida. Já viu que tem gente que prega bem, fala bonito, canta bem, mas você não pega, não tem vida. Por quê? Porque nós precisamos mais do que habilidade. Precisamos muito mais, nós precisamos do poder de Deus. E aqui eu chego no ponto alto que eu queria chegar. Nós precisamos do poder de Deus. Deixa eu te contar uma história que você já sabe. Os discípulos de Jesus ficaram 3 anos e meio aprendendo. Não era num seminário teológico, não. Não era numa sala de aula, não. Não era no curso da igreja, não, de maturidade, não. Eles aprenderam diretamente com o verbo da vida. 3 anos e meio. O que aqueles caras viram? Eles viram milagres, inúmeros,
Tanto que João fala que se fosse preciso escrever todos eles, não caberiam nos livros do mundo inteiro. Eles viram milagres. Pedro andou sobre as águas. Afundou, mas andou, né? Eu fico brincando, né? Tem gente que critica Pedro porque Pedro afundou, mas sei que nem andou ainda. Pelo menos ele andou um pouquinho. Andaram em cima das águas, viram Cristo transfigurado. Eles mesmos receberam a autoridade de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Eles estiveram dia a dia diante da face daquele que criou todas as coisas. Eles não tiveram aula, irmão, com Paulo César, com Nayan, com Thales, pastor Vinícius, não. Deus estava ensinando eles. Por 3 anos e meio de discipulado, eles viram a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade, como diz em João, capítulo 1. Mesmo assim, depois de tudo isso, depois de serem impactados pelo verbo vivo encarnado, Jesus olhou para eles e falou: está faltando uma coisa. Como assim? Como assim? Jesus ficou o tempo inteiro com eles. Eles viram Cristo ressurreto. Como que o que está faltando? Lembra que eu falei que Deus primeiro Ele mostra a nossa falência para depois mostrar o poder dele? Foi assim com Moisés também. Moisés, Deus apareceu para ele. E aí, Moisés, vai lá libertar meu povo. Ah, Senhor, eu acho que o Senhor escolheu errado. Eu acho que o Senhor está enganado. Não tem como, não tem lógica não. O Senhor acho que cometeu algum erro. Eu não sei falar direito. Moisés, vai lá, eu estou com você. Ah não, Senhor, não, mas eu não. O Senhor está errado, Senhor. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Sabe uma coisa que deixa Deus brabo? É separar na fase 1. A fase 1, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que eu sou pequeno, eu entendi que eu sou falho, eu entendi que nada posso fazer sem Ele. Mas Deus fica bravo se você ficar nesse lugar. A ira de Deus se acendeu e falou: Moisés, quem inventou sua boca? Quem inventou a boca do homem? Quem fez todas as coisas? Você acha que você me pegou de surpresa? Ah, eu não sei falar, não sabia que você não sabia falar, até parece. Quem inventou, quem criou a boca do homem, infeliz? Não fui eu? Você vai no meu poder. Sabe outro que teve essa conversa também? Jeremias. Não, Senhor, eu sou como criança, você sabe, né? Eu não sei. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Jeremias, antes de você nascer, eu já te escolhi. É porque você só está sabendo agora, mas eu já tinha te escolhido antes. Quem é você para falar que você não consegue, sendo que eu estou falando que eu sou tua força? Quando a gente para na fase 1, quando a gente para nas nossas limitações, nós estamos dizendo que Deus é fraco, que na verdade Ele é poderoso e tal, mas não, na minha vida não. E aí voltando lá para Jesus, né? Jesus falou: olha, fiquei 3 anos com vocês. E um exemplo disso poderia ser Pedro, né? Porque Pedro era cheio de ímpeto. Aí Deus faz ele quebrar a cara para ele ver que não era nada. E depois Jesus fala: olha, eu sei que eu ensinei muita coisa para vocês. Eu contei muita parábola, eu fiz muito milagre. Vocês fizeram milagres. Só que falta uma coisa ainda. Então fica na cidade, que do alto eu vou enviar aquele que não só vai ser Cristo, Deus entre vocês, o Emanuel, não. Aquele que vai ser Cristo em vós, aquele que vai morar dentro de vocês, aquele que vai ser o Dunamis, o Dínamos, o poder sobrenatural que vocês precisam. Agora que vocês entenderam que vocês não conseguem sem mim, ótimo, vocês estão no lugar certo. Porque agora eu vou enviar o meu Espírito. Agora vocês vão ver que eu consigo fazer através de vocês. Mesmo vocês sendo falhos, pobres, pecadores, eu vou mostrar através de vocês minha glória.